Vamos lá. Boa noite. Eu sou a Irene, sou do gabinete do vereador Toninho Vespoli. A gente está aqui para fazer uma live sobre mulheres e corpo político. O vereador Toninho, infelizmente, não pôde estar aqui junto com a gente, então eu, como representante do Mulheres da Leste, eu sou do coletivo Mulheres da Leste, e também como representante do gabinete do, Toninho, do vereador professor Toninho Vespoli. Estou aqui com as nossas amigas, a Fabi. A gente está aqui com a Fabi, que é a arte educadora, que atua com mulheres em situação de vulnerabilidade, numa das regiões com maior índice de violência contra a mulher no Brasil, e a Rosana, que é professora de matemática e gestora da cidade de Tiradentes. De Garotas, vocês Guaianazes. podem se apresentar. Aqui está de Tiradentes, então Guaianazes, beleza. Então, a Rosana ou a Fabi, qual das duas se apresenta primeiro? Pode ser a Fabi. Vamos lá, Fabi. Que a artista Olá. tem que começar, companheira. É verdade! Estamos aqui. Apesar que já foi uma mini apresentação aí, né? Somos todas da Zona Leste, eu sou a Fabi Silva. Eu sou mineira, moro em São Paulo há 10 anos. E o meu local de atuação foi inicialmente, só na cidade de Tiradentes, mas já tem uns 4 anos que eu estou em cidade de Tiradentes e Guaianazes. Eu moro em Guaianazes, né? Aqui, estamos perto aqui, Rosana. Opa! Estamos juntos aqui. Então, eu trabalho como professora de dança, dançarina, educadora, arte educadora, né? Nesses espaços de ONG, equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Centro de Defesa e Convivência das Mulheres, e assim, tem sido realmente uma luta esse momento. A quarentena veio aí, na verdade, só para deixar mais evidente o que já era uma questão crítica e urgente de discussão, de abertura para diálogo, né? Então, com a arte como meio, é o que eu tento fazer, trazer esse diálogo, trazer as pessoas, né, que são os principais agentes aí de produção e de construção desse lugar e desse movimento para a urgência do diálogo, para que possa, de alguma forma, com os nossos corpos, com a nossa voz, com o nosso posicionamento, estar nesses lugares e dialogando, buscando, pelo menos, trazer quem possa nos ouvir também e fazer essas mudanças, se abrir aí para o diálogo com a gente. Rosana, como ela já entrou também falando a respeito disso, eu acho bem interessante que a gente esteja aqui como mulher comentando como a gente já tinha essa sobreposição de coisas em casa. Agora também a gente tem que trabalhar em casa e continuar fazendo a comida, continuar cuidando dos filhos e ainda se tornar professora também, no caso, né? Então, você como da área, você como professora, você pode falar a respeito um pouquinho disso. E se apresentar. Eu sou professora da rede estadual em Itaquaquecetuba e eu sou gestora de uma escola na Coab Juscelino, em Guaianazes. Então, nós somos referência, né, da população em relação a acesso ao Estado, né, ao governo, ao município. E aí nós somos linhas de frente, né? Tudo que acontece de dificuldade acaba chegando na escola primeiro. Todas as angústias, todas as dificuldades e sofrimentos acabam chegando na escola primeiro. Então, nós somos linha de frente, somos nós que recebemos essas dificuldades, que a gente percebe que vem crescente, está aumentando o número de casos de vulnerabilidade, a questão da moradia, ela está sendo um problema agravante na cidade de Tiradentes e Guaianazes. O direito primário, né, que é a pessoa ter uma habitação, ter um lugar para ficar, está sendo um problema marcante entre os nossos alunos que estão sofrendo nesse momento, né, de pandemia, de frio, né, e tem que encarar a questão
de não ter acesso às aulas, de não ter acesso a uma moradia, de não ter onde lavar as mãos. Então, todas essas angústias acabam, né, chegando até nós, diretamente. A gente tem acompanhado o aumento da violência doméstica contra a mulher. Tanto é que nós temos visto também várias iniciativas para que a mulher possa fazer, de alguma forma, uma denúncia. A gente sabe que é bem difícil, mas tem acontecido isso. Com as pessoas que vocês atendem no dia a dia, que vocês estão juntos, vocês têm sentido isso com muita... Assim, vocês têm sentido que aumentou? Porque a gente sabe que a violência é uma constante na vida da mulher. Mas vocês acham que aumentou? Vocês têm sentido isso? Então, eu acredito que esse é um movimento inquestionável e que é natural devido à situação que a gente está. Porque o que o isolamento faz? Ele, colocando de forma popular, ele agrava aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete colher. Porque como você está em isolamento, já te dá já te valida o fato de não interferir, né? De não se sair da sua casa, de não ir lá e se envolver. Então, você colocar essas mulheres em um lugar que elas têm que ficar dentro o tempo todo com uma pessoa que já tem uma disposição a agredir, está sendo realmente uma crescente. E pelas questões que vêm, psicológicas, de saúde mental também, que o isolamento ele afeta bastante, isso dificulta ainda mais os processos de denúncia por parte dessas mulheres, né? Aí são várias questões que coagem essas mulheres aí, e aí realmente, essa é uma questão que cresce bastante, e não só a violência física, assim, por exemplo, eu trabalho em Centro de Defesa e Convivência das Mulheres, e aí a gente tem um crescimento, né, com a quarentena, agravou o crescimento da situação precária das trabalhadoras terceirizadas, agravou também essa situação de, por exemplo, as mulheres chegam e aí você, em muitos casos, tem que direcionar para abrigamento. E as casas-abrigo é um diálogo, assim, que é super difícil, porque é uma burocratização enorme, enquanto o que se tem, a necessidade é que seja o mais urgente possível, né? Eu trabalho como oficineira nesses espaços, então, assim, tanto as mulheres que são atendidas, quanto a própria equipe, ela foi colocada em uma situação extremamente vulnerável, assim, e vivenciando situações de violência, né? Em um espaço onde deveria prioritariamente proteger. Enquanto oficineira, assim que começou a pandemia, eu tive os meus salários cortados, né? A aprovação só veio para pagar oficineiros agora em junho. Então, em todo esse período, desde março, não tivemos autorização para pagamento de oficineiras, por exemplo. E a equipe, que é CLT, por exemplo, não tinha nem equipamento de segurança individual fornecido para poder trabalhar. Então, se a própria equipe estava nessa situação, imagina as mulheres que são atendidas, né, nesse espaço. Como que chega esse investimento aí até essas mulheres? Então, é bem complicado, a situação ficou complicadíssima. Sim. E no espaço da escola, Rosana, como é que você viu essa coisa da violência, todas essas coisas? Como é que vocês estão enfrentando lá? Que lá também não está brincadeira, né? Então, primeiro eu vou falar em relação às professoras, as trabalhadoras da educação, pelo qual eu tenho contato. A jornada de trabalho, ela já é muito ampla, né? Geralmente as professoras acumulam cargo e tem a jornada muito ampla já semanal. E dentro das suas casas, ela tem uma super exploração devido ao trabalho doméstico. Então, você tem acrescentado aí as atividades domésticas e ainda o cuidar do filho, né? Porque as escolas estão fechadas, então ela tem que cuidar do próprio filho, tem que cuidar dos alunos, com recursos próprios, né? Recursos próprios. Sua internet, sua luz, o seu né, notebook, mesmo. Que você não estava para isso, né? Mas continua. Então, o home office de uma trabalhadora da educação, ela vai além dessa visão que a mídia coloca de uma casa grande, onde os artistas, onde as pessoas da classe alta disponibiliza de um escritório, de um espaço adequado, com áudio.
como se diz, com um momento assim, só para aquilo, que você consiga ter um espaço que você dedique somente àquela atividade do seu trabalho, e não dá. A gente tem que disputar aí espaço com os filhos, com o marido, tem que disputar um espaço que é reduzido de 50 metros quadrados, 52 metros quadrados. A gente não tem espaço físico para essa adaptação. Então, quando a gente participa de reuniões com os professores, a gente ouve a criança chorando, né? A gente ouve o barulho da casa. Então, assim, a gente percebe que ela está atarefada, que ela está estressada. Se ela tem uma relação em que o parceiro, o companheiro ou a companheira já divide, já entende, já há uma divisão social das tarefas, ela fica menos sobrecarregada, mas na maioria das vezes, a questão da divisão do trabalho, ela não é igual, né? Apesar da gente ter adquirido uma postura de conquista da nossa própria independência financeira, entre aspas, a gente, além de ter independência financeira, a gente ainda se coloca na posição de submissão dos afazeres domésticos. Então, eu tenho a minha independência financeira, porém ainda eu me entendo como submissa. E eu tenho que realizar as tarefas sozinhas, cuidar da criança sozinha, lavar a louça, fazer tudo que tem para fazer dentro do ambiente doméstico e, ao mesmo tempo, trabalhando, né, na área da educação. E aí vem os conflitos da relação. Muitas mulheres já estão numa situação de desespero, que elas não aguentam mais. Elas procuram a gente angustiada, numa situação que não suportam mais, aquela convivência, aquela sobrecarga, aquela superexploração, porque ao invés de você ter um ambiente agradável do seu relacionamento, que você compartilha com o seu companheiro, na verdade ela tem uma sobrecarga, né? Aumentou a carga sobre ela. E aí o emocional fica extremamente abalado. Então, nas reuniões que a gente participa, é muito comum a gente ver as professoras emocionalmente abaladas, já estão no limite, né? Agora, a questão da população, a vulnerabilidade é isso. A gente perceber que as mães dos nossos alunos estão sendo colocadas para fora das suas casas, estão sendo expulsas das suas casas, elas não têm trabalho, elas não têm para onde ir. E aí é onde entram as ocupações, né? Elas pedem ajuda para montar o seu barraco, para conquistar aí a sua liberdade. E aí entra a nossa ação, onde a gente precisa ouvir essas mulheres que estão na rua, que estão desabrigadas e que estão precisando da nossa ajuda para conquistar a sua autonomia. O Frank, eu não sei se vocês viram, ele entrou aqui falando que muitas vezes Sim. o provedor da casa é o próprio o que agride, né? E isso. Eu acho que isso é uma realidade muito... Porque tem muita gente que fala, mas por que é que não foi embora? Por que não falou? Por que não sei o quê? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. São realidades duras, mas é verdade. Às vezes o cara que te bate é o cara que coloca comida dentro de casa, você vai para onde? Não tem nenhuma política pública para isso, né? Como ela mesma acabou de falar, os locais de acolhimento é uma burocracia sem fim, né? Que a pessoa, no meio dessa burocracia, pode até ser morta. Então, é muito interessante quando a gente começa a falar como mulher sobre isso, né? Porque eu estou cansada também de ver o pessoal falando que é mimimi. Só a gente que é mulher sabe, né? Uhum. Agora, Fabi, você podia explicar para a gente como é que funcionam o CDCMS, né? E se existe um padrão de histórias das mulheres nesses locais, né? Nos locais que você tem atuado até agora? Então, eu acredito que um pouquinho do que a gente falou aqui já traz esse perfil, né? Os CDCM são Centros de Defesa e Convivência das Mulheres, são serviços públicos que oferecem, né, atendimento psicológico, jurídico, social, e também tem essa parte socioeducativa, que acontece com as mulheres por meio de oficinas, muito voltado aí para trabalhar também a questão do bem-estar, melhorar, contribuir, né, para o fortalecimento da autoestima, psicologicamente também, contribui bastante para a saúde mental aí, de alguma forma, né, utilizando a arte para isso. Mas aí o foco principal aí são essas
três que áreas, jurídico, social e psicológico. Então, assim, a maioria dos CDCMs, na verdade, eles estão espalhados em regiões de periferia. Tá dando um eco, né? Estão espalhados em regiões de periferias, porque é aí que está a maior parte desse público, né? Entendendo que nas periferias, né, a população periférica é a população que menos tem acesso aos seus direitos, né? Então, esses movimentos de luta, o movimento desde, tipo, as mulheres sempre estiveram em luta, né? Então, movimentos por creche, que agora, né, a gente tem aí os centros de educação infantil, mas a gente sempre teve esses movimentos de vamos trabalhar e onde deixar as mulheres, onde deixar, né, as crianças, pensando que as mães, principalmente, são mais de 70 milhões no Brasil, chefes de família são mais de 28 milhões, e daí a gente tem, para além da questão, uma coisa é você personificar o agressor, assim, né? Então, nas regiões de periferia é bem comum essa questão da agressão, porque são várias violências que transpassam ali, né? As pessoas que estão naquele lugar ali também. Então, a mulher como uma base aí da sociedade, principalmente a mulher preta, ela acaba sendo a válvula de escape de todas essas opressões, né? Sim. Então, por exemplo, mais de 11 milhões de mães solo, e eu me incluo nessas. Então, a gente já tem o abandono do Estado, né? Dentro do abandono do Estado, daí você já fica num espaço de vulnerabilidade imenso, assim. E aí, essa solidão com, né, você se envolve ali, várias vão se envolvendo, né, pela carência afetiva também com pessoas, e enfim. Vem os filhos, e aí você encontra-se nessa situação que muitas dificilmente mesmo conseguem sair, porque tem a questão emocional, tem a questão financeira, são várias as questões que fazem a manutenção desse lugar, assim. Mas, inclusive, todas as opressões, e não só desse opressor, mas desde o Estado não cumprir com o seu papel efetivamente nas periferias, até personificar nesse homem aí que vai agredir, né, que normalmente é realmente aí dentro das suas próprias casas, dentro da sua própria família. Enfim, são perfis de baixa renda, são perfis de baixa renda, grande parte da população preta. Então, está dentro desses caminhos aqui, o que a gente foi falando um pouquinho aí, das opressões que as mulheres já sofrem, e aí os relacionamentos só vêm como mais uma das formas mesmo de oprimir, né? Rosana, agora na sua área tem aquela disputa, sei, uma discussão que houve sobre alimentação escolar, né? Como que na sua área está sobre alimentação escolar e cestas básicas? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que você está vendo isso acontecendo na sua área? Então, a questão da alimentação, ela foi entendida como um atendimento específico para pessoas que fazem parte de programas sociais como Bolsa Família. Então, a prefeitura, ela disponibilizou um cartão alimentação, né, a Prefeitura de São Paulo, apenas para alunos que possuem cadastro no Bolsa Família. Só que com a pandemia, a questão do desemprego, ela foi assim automática. Começou a pandemia, os comércios, né, começaram a demitir, entre aspas, né, não tem o salário ali fixo para o trabalhador. E aí essas pessoas entraram numa situação assim de desalento, né, total, porque elas não fazem parte do cadastro do Bolsa Família. Então, elas perdem o benefício do cartão alimentação e perdem o benefício da cesta básica, né? Que eu entendo que deveria ser um programa um pouco mais amplo, porque a quantidade que chega até a escola para ser distribuído, ela é pequena demais. E todo dia uma ligação na escola, quando a gente está de plantão, perguntando: olha, eu tenho direito à cesta básica. É difícil explicar para essa mãe que ela não tem direito. Não tem direito. Porque ela está numa situação de carência, ela está numa situação de desemprego, ela não pode sair para trabalhar.
E aí é difícil você explicar para ela que ela não tem direito à cesta básica, que ela não tem direito ao cartão alimentação. Quer dizer, a criança, ela ia para a escola todos os dias, ela tinha ali a alimentação, né, a refeição do lanche, do almoço, e de repente ela não tem nada disso, né? A gente sabe o quanto é importante a alimentação escolar na vida de muitas crianças, né, de famílias vulneráveis. Então, esse programa específico para crianças, né, do Bolsa Família, eu penso que isso tem que ser revisto urgentemente, tem que ser uma luta aí dentro do legislativo, que os vereadores possam olhar para essas famílias, que tenham um olhar um pouco mais amplo sobre a questão da pandemia, porque as pessoas ficaram desempregadas numa velocidade muito rápida, não deu tempo de fazer o cadastro no Bolsa Família, eles não são atendidos pelo Bolsa Família e nem o auxílio emergencial. Então, eles estão totalmente desamparados, eles estão necessitados. E aí que entra a caridade, né? Alguns professores se reúnem, conhecem a realidade dos alunos, e aí os professores montam uma força-tarefa e fazem o papel do Estado, né? E os professores percebem, porque é linha de frente, né? O contato com o aluno, e aí os professores se reúnem e sabem que é uma questão de urgência e acabam auxiliando os alunos, pelo menos na questão da alimentação, que é uma coisa assim, importantíssima e é urgente. Então, aqui na minha cidade, em Itaquaquecetuba, não tem esse programa, né, nas escolas municipais, não. Nem de cartão alimentação e nem de a cesta básica, ela foi distribuída para todos, do Bolsa Família também, no ginásio local de esporte que a gente tem aqui, diferente da prefeitura, que quem vai fazer a distribuição são as escolas, né? Sim. Aqui em Itaquaquecetuba, quem vai distribuir é o ginásio municipal. Então, quer dizer, dentro das escolas mesmo, aqui na minha cidade, não tem nenhum programa de atendimento alimentar para as crianças, nenhum. E no meio legislativo não teve nenhuma discussão a respeito disso? Vocês não ficaram sabendo? Não, não. Quer dizer que para eles isso não existe? Nenhuma discussão sobre isso. Nossa, não, é como se não existisse, né? Você tem a questão da merenda ali, né, que era distribuída, e de repente não há nenhum programa assim de alimentação destinado às crianças aqui do município. A invisibilidade das mães, ela já acontece há muito tempo, né? Sim. Por exemplo, essa questão da alimentação é uma coisa que veio gritante, porque a gente está falando de fome, de uma necessidade básica e urgente, né? Urgente, e a pandemia, né? você pautar quem merece ou não ajuda, né, auxílio nesse momento, pensando e olhando para o passado, para as condições que a pessoa tinha há uma semana atrás, antes da pandemia, não tem cabimento você colocar isso nessa situação, porque realmente foi uma coisa que alterou completamente a vivência das pessoas, as relações de trabalho, as condições, né? E dentro da periferia, pior ainda, porque assim, aqui não adianta nem se falar em reserva, quem tinha, né, poupança, alguém que tinha algum valor para poder segurar um mês, uma semana depois, as pessoas já estavam numa situação já bem complicada mesmo. E a mulher o Frank colocou aí de novo, no mercado de trabalho, por exemplo, não tem esse debate sobre alimentação e não tem o debate nem sobre a situação das mães que trabalham, que têm vínculo de trabalho nesse momento, assim, porque já tem-se, né, o pensamento de retornar para o trabalho, mas e as crianças? Né? Somos mais de 50%, 54% aí das mulheres que estão à frente dos trabalhos, né? Como é que vai fazer com as crianças aí nesse lugar? Trazendo de novo uma mãe solo que não tem nem onde dialogar com alguém, com um parceiro que seja para poder construir essa realidade. Porque você é a única responsável. E a gente está lidando com o vírus aí, né? Pegando o gancho da invisibilidade e voltando no que a gente estava falando com a Rosana, sobre o fato dela notar que, institucionalmente, ela não notou ninguém sabendo, vendo, notando que tem gente passando fome, que precisa ser feita alguma coisa dentro das escolas. É por causa disso, Rosana, que agora você é pré-candidata na próxima eleição, a vereadora Itaquaquecetuba?
O que te levou a tomar essa decisão, a gente sabendo que institucionalmente, mesmo sendo na esquerda, você vai encontrar uma situação meio desafiadora como mulher, né? Porque a gente, como mulher, quando a gente entra nesses embates, nesses locais que o patriarcado tomou conta, a gente tem que estar com muita gana, né? O que você fala a respeito? O que te levou? Conta pra gente por que é que você chegou a essa fala, não, eu vou ser vereadora agora, eu quero saber, vou ser candidata, vou botar minha cara e vou... Quando a gente fala das instituições, a gente tem que saber que também existem os esquerdomachos, né? Opa! Total! Né? Dentro dos sindicatos, dentro dos partidos. Então, a nossa luta, dentro da militância trabalhista, dos sindicatos, para a gente poder ter voz, já é muito difícil, né? Sim. Dentro do partido, a mesma coisa. Nós, mulheres, o tempo todo, a gente tem que lutar com os nossos companheiros de luta para ter voz e para ter visibilidade. Sim. Então, a minha decisão é porque eu percebi que tem que ir mais para o ativismo, né? A gente tem que ir para o campo da disputa de poder mesmo, né? Como disse um deputado, que uma mulher não quer empoderamento, ela quer ser amada, né? Como assim? Né? É mais fácil. O deputado teve coragem de dizer isso, né? Que a mulher, ela não quer empoderamento, ela quer ser amada. Não, a gente quer empoderamento, a gente quer ter voz no sindicato, a gente quer ter voz no partido, a gente quer adentrar nas instituições do legislativo, do executivo e do judiciário. Então, assim, cabe a nós, porque assim, se eu quero mudar políticas públicas que sejam mais focadas para a mulher, eu preciso ter uma mulher que me represente. Sim, a gente tem que... porque eu estou falando isso porque, às vezes, quando é um local totalmente familiar à mulher, às vezes falando do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, tem homem que vem falar para a gente o que é certo, né? Agora, eu estou falando isso, a gente precisa ter muita disponibilidade para se colocar enquanto candidata. Parabéns para você. Sim. Porque a gente tem a jornada de trabalho, né? Eu tenho 2 cargos. Sim, eu tenho 2 cargos, então a militância ela não é fácil. A gente ir para o ativismo ainda é mais difícil. Mas eu penso que isso é para mudar a vida de mulheres que estão ao meu redor, e isso é gratificante. Bacana. Eu fico pensando aqui, Fabi, eu acho que algumas... passou uma pergunta aqui, eu não sei se você notou, falando a respeito dos quais eram, nível municipal, as instituições que ajudavam. Eu não prestei muita atenção, acho que depois a Ju até repassa para você, talvez para você responder. Mas o que era legal a gente falar era o que a arte potencializa coletivamente dentro disso tudo que a gente está falando, né? Eu acho que se não fosse a arte, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, a gente estava enlouquecido, né? Se a gente não tivesse pessoas que viessem no vídeo para tentar passar alguma coisa boa, a gente acho que enlouquecia um pouco. Se não fosse um livro, se não fosse as coisas ligadas as coisas bobas, assim, que a gente vê às vezes, né? Então, para você, o que a arte pode potencializar, o que coletivamente, o que vocês têm sentido que isso tem ajudado? Olha, nesse período, principalmente, é muito comum o nosso olhar se voltar para a perda, né? Então, as angústias ficam muito fortes, os medos ficam muito fortes, tanto pelo não saber do amanhã, não ter perdido, né, as possibilidades de provisão aí, trabalho, enfim. Muitas pessoas passando por muitas situações, assim, que trazem essa angústia e que é válida, assim como o medo, além dessas angústias aí,
o medo da perda, né? Está lidando com uma doença que está com um nível de mortalidade muito alto. Então, a arte, ela vem como uma ferramenta potencializadora do lugar do positivo, de você olhar as suas potencialidades no lugar de se focar nas perdas, no medo. Então, ela vem aí como uma forma de coletivamente trazer o pertencimento, trazer o bem-estar, né? Cooperar para a saúde mental dessas pessoas. Uma forma de expressar as emoções, porque muitas vezes as pessoas não conseguem nem colocar em palavras o que está sentindo, como é que está, né, passando por essa situação, e a arte vem aí trazer um pouco de leveza, ou de alguma forma que você consiga mesmo colocar isso para fora. Então é importantíssimo, e os meios digitais, né, aí a internet, os meios virtuais, eles tanto cooperam quanto também dificultam em certas formas, assim, porque tem um bombardeamento de informações nesse lugar, mas você também tem a facilidade de estar com outras pessoas, mesmo estando sozinho dentro de casa. Então, a arte vem como uma forma de protestar, como uma forma de se manifestar, como uma forma de estar com o outro, não se sentir sozinho, e de cooperar mesmo para que esse momento aconteça e que a sua voz esteja ali ativa nesse momento. Aí uma questão que também complica nas periferias é que, por exemplo, essa estrutura, né? A própria estrutura mesmo. Então, o alcance dessas pessoas, o acesso dessas pessoas nesse lugar da arte, assim, porque majoritariamente a gente tem usado os meios virtuais mesmo para poder se linkar, né, com as pessoas, porque o contato físico, ele está escasso. Se a gente falando da periferia, não é todo mundo que tem esse acesso, não é todo mundo que tem essa qualidade de acesso. Então, mesmo havendo esse movimento, né, e a arte tendo uma superpotência, ela realmente chega muito forte e de uma forma muito democrática, ainda estamos pensando nessas formas de alcançar as pessoas que algumas nem sequer têm o celular, por exemplo, para ter acesso. Que tirar um computador em casa, alguma coisa assim para poder colocar isso da mesma forma para as outras questões também, né? Tem auxílios, mas tem pessoas na periferia que não tiveram acesso a esse auxílio. Porque uma coisa é você pensar uma lei, você pensar uma ação, outra coisa é você realmente trabalhar para que isso seja efetivo na vida das pessoas que precisam receber esses apoios, assim. Então, a arte tem sido, para mim, assim, particularmente, tanto para quem cria quanto para quem recebe aí essas orientações, né, que participa, ela tem sido um bálsamo, assim, tem sido uma forma de realmente me sentir mais ativa, me sentir pertencente, de não surtar o tempo todo, porque não deixar essas angústias tomarem conta o tempo todo. E esse tem sido o relato, assim, das mulheres que eu tenho acompanhado. Tem sido muito bom mesmo. Eu envio vídeos, a minha forma de trabalho tem sido basicamente essa, de enviar vídeos. Eu tentei, inicialmente, pensar na questão das lives, mas, como eu disse, nem todas têm a possibilidade de estar conectada ali. Então, fazendo vídeos, elas têm a possibilidade de se locomover em algum momento, ir em algum lugar, pegar uma internet emprestada, fazer o download do vídeo, ir para casa e fazer os exercícios que precisam ser feitos, propostos, e depois podem dar esse feedback, e aí a gente fazendo as orientações dessa forma. É o que tem funcionado, e eu tenho recebido muitos feedbacks bacanas, assim, sobre o bem-estar, sobre se sentirem bem melhor, sobre ser uma motivação para encarar cada dia, porque nesse momento as pessoas estão basicamente vivendo um dia de cada vez mesmo. Então, a arte vem como uma forma de ampliar a voz, assim, né, de fazer ecoar tanto as angústias quanto as felicidades, aí, as vitórias que a gente tem conquistado nesses períodos, de se conectar, de se autoconhecer e de reverberar isso para o coletivo, trazendo uma potência e uma unidade, assim, né, porque várias vozes juntas
fazem mais barulho do que sozinhos. Vocês têm em comum, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô meia... vocês têm em comum o servir e o cuidar, né? E vocês, dentro da profissão de vocês, né? E vocês têm alguma coisa, assim, alguma angústia de vocês que vocês gostariam de estar colocando? Fala tudo isso que a gente já colocou, mas alguma coisa assim que vocês acham que era interessante de falar dentro dessa perspectiva da profissão de vocês, das coisas que vocês veem, mesmo que fosse, sei lá, alguma coisa que viesse na cabeça de vocês. Bem, eu como professora, eu penso que é a sororidade, né? A questão da mulher, dela pensar em aglutinar poder, né? Não fazer o movimento contrário, né? Não dar ênfase ao machismo. A nossa dificuldade é construir, né, dentro da mentalidade de uma mulher, o quanto ela é oprimida nessa sociedade patriarcal. Eu acho que é o grande desafio do século é a gente fazer com que as mulheres enxerguem que o marido às vezes é opressor, sim, que o filho às vezes é opressor, sim, que o colega de trabalho é opressor, que tudo que a gente passa durante o nosso dia a dia, né, seja do assédio moral, o assédio sexual, o assédio físico, a gente precisa parar de naturalizar tudo isso, né? A mulher, ela naturalizou, é como se nós estivéssemos em um planeta que sempre foi assim, né? O machismo, ele está naturalizado junto com o capitalismo, né? A gente precisa entender que o feminismo é uma luta anticapitalista, porque a questão da propriedade privada, a questão de pertencimento, né? De que nós somos um objeto, que nós somos submissa, que nós somos escrava para ser explorada. Então, assim, a gente não tem o mesmo patamar social que um homem. E tudo isso é uma visão de classe mesmo. A gente precisa ter esse conhecimento de luta de classe, a gente precisa se entender enquanto ser social, que passou, né, por séculos de opressão. Enquanto a mulher ela não entender que isso é resultado de um processo histórico e que nem sempre foi assim, né, que nem sempre as sociedades e as civilizações foram patriarcais, né, que isso precisa se encerrar. A gente precisa quebrar esse ciclo. E quebrar o ciclo do anticapitalismo é também quebrar o ciclo de miséria e do abandono da mulher, né? Quando a mulher ela percebe que ela é agente social e que ela também é produtora da riqueza, ela vai entender da sua liberdade e que ela também manda no seu corpo, que ela também ela vai ser mãe no momento que ela quiser e se ela quiser, né? Eu tive uma decisão pessoal minha que foi totalmente de não ser mãe por questões financeiras, porque eu não tenho condições financeiras de pagar alguém para cuidar do meu filho enquanto eu passo o dia trabalhando. Porque eu trabalho das 7 da manhã às 23 horas da noite. Eu precisaria de uma creche integral para cuidar do meu filho. E eu sou uma pessoa que estudei, né? Eu frequentei os bancos universitários, eu tenho uma formação superior e mesmo assim eu não tenho condições sozinha de cuidar de uma criança. Eu preciso da presença do Estado para me ajudar, porque eu preciso trabalhar para pagar a minha casa, eu preciso trabalhar para pagar a minha alimentação. Então, assim, não dá para a gente pensar na questão da mulher e da maternidade desassociada do Estado, desassociada da sociedade, assim, tipo, não preciso de amparo de ninguém, eu tomo as minhas decisões sozinhas. A gente sabe que não dá. A gente sabe que a gente precisa de apoio do Estado, a gente sabe que a gente precisa de apoio de outras mulheres. Quando a gente fala de creche, obviamente que existem mulheres que têm jornada de trabalho reduzida e que pode ficar com os filhos, mas tem mulheres que não, que a jornada é ampla e ela precisa de uma creche com uma carga horária maior, né? Então, tudo isso precisa ser revisto, tudo isso precisa ser debatido. As famílias, elas não são iguais, né? As famílias, elas possuem configurações diferentes e elas precisam ser respeitadas.
E isso é um corpo político, né? Quando eu tenho essa liberdade de tomar o rumo que eu quiser na minha vida, e o Estado vai me amparar do jeito que ampara uma família dita tradicional também, né? É assim que eu penso que... Eu achei tudo que você falou muito interessante. E se a gente parte do pressuposto de sempre lembrar que não é só o companheiro que te oprime, né? Que é machista, que te detona. As pessoas da família têm um filho que tem aquela cabeça que às vezes até foi você, infelizmente, que fez aquela cabecinha ficar daquele jeito, né? Ou outras pessoas da família. Ou não. Mas é isso. É isso. Agora você, Fabi, vamos lá. Não só colaborando aí, porque foi incrível essa fala, e realmente esse caminho mesmo, isso são questões que precisam urgentemente serem conversadas, e colocando que, por exemplo, a Rosana, que teve acesso aí ao ensino superior, que tem, né, esse espaço para a construção desse pensamento, eu também tive acesso, me formei como pedagoga também, mas pensando que nós vivemos em uma sociedade que a maternidade é uma questão compulsória, né? Sim. A maioria das mulheres não tem sequer o direito de pensar em ter ou não ter filhos, porque se você pensa em sim, ou se você pensa em não, sempre existe essa pressão, a opressão em cima, né? Então, você precisa ter, e também tem a quantidade que as pessoas determinam que você tenha. Tem que ter. Porque se você tem uma quantidade, se você tem um, não é suficiente. Se você tem dois, mais ou menos. 2 e 3 é o que é aceitável. Mas as mulheres que realmente gostam e aceitam a maternidade como uma missão de vida e querem ter mais filhos, são extremamente julgadas também. Sim. E aí a gente vê isso ainda mais atrelado a essa pressão nas periferias, porque normalmente as mulheres têm uma quantidade de filhos bem maiores, e daí não é só uma questão que entra de escolha, né? A gente tem muito uma questão Sim. que tudo é precarizado, desde as formações até a educação familiar, né? A própria educação mesmo em si. Então, tipo, os investimentos ali são todos precários, em qualquer área, arte, educação, porque realmente, tipo, parece que é realmente pensado, né? Parece não, que a gente vê aqui realmente pensado para que essas pessoas fiquem nesses extremos e elas não cheguem e não debatam e não tenham acesso a esses lugares de discussão e de construção, porque é uma quantidade muito grande de pessoas e são elas que fazem esse trabalho aí mais braçal, que ficam nesse lugar de realmente de fazer o movimento, né, social ali, o movimento econômico, então não dá tempo muito para ficar parando e pensando, e isso não é interessante que aconteça. Por isso que é tão importante e necessário o nosso trabalho, e o nosso pensamento, e esses espaços onde mulheres possam parar e dialogar, e ver que, por mais diferente que sejam as suas realidades, as suas escolhas, tem o diálogo, né? Isso tudo que a gente está falando, sem nem colocar o racismo estrutural que a gente vive nessa sociedade, Sim. né? Porque se a gente for colocar isso aí, a questão ainda fica pior, assim, né? Os números ficam ainda piores de tudo isso que a gente falou aqui. Mas dentro do meu trabalho, assim, eu também, como tem um recorte de gênero e que para mim foi muito natural de acontecer, mas que coube de uma forma que me representa, né? E que eu me sinto muito motivada nessa luta, é esse direito ao corpo, entender que o nosso corpo é um corpo político, não deveria haver essa necessidade se todos nós tivéssemos nossos direitos atendidos. Mas a partir do momento que eu sou lida como uma mulher, que eu sou lida como uma mulher preta, que eu sou lida como uma mulher preta periférica, como eu sou lida como uma mulher preta periférica, cis ou hétero, enfim, tudo isso vai me tirando ou me dando direitos. Então, todos nós temos essa urgência em ler os nossos privilégios, né? Perceber qual é o nosso lugar de fala, e esse lugar de fala existe para quem tem o privilégio e para quem não tem os privilégios. Não é só, tipo, agora vamos falar sobre racismo, vai ficar só quem é preto aqui. Não. Precisamos de pessoas brancas aqui, revendo seus privilégios, porque a construção de equidade só vai se dar quando as pessoas entenderem que não
é sustentável uma sociedade dessa forma, né? Porque você vê pessoas, nós só paramos, só nos chocamos quando a gente se depara com a morte, mas a gente não para pensar qual é a situação que em vida estão essas pessoas, qual é a situação de saúde mental que essa pessoa se encontra, se a questão da violência contra as mulheres, a gente só passa a dar importância quando a gente vê uma mulher realmente com roxo, uma mulher realmente que tomou um tiro, que tomou facadas, entendeu? Mas a gente não para perceber o quanto nós somos coagidas psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos, nos ambientes de trabalho, dado até mesmo que eu citei aqui do Centro de Defesa e Convivência das Mulheres, que a própria equipe começou a sofrer um assédio, porque você está em casa, então você não está trabalhando, né? É esse trabalho que não tem valor, né? O trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, e mesmo que seja um trabalho institucionalizado, você estando em casa, ele perde valor. Então, eu vou diminuir o seu salário, eu vou diminuir as suas horas trabalhadas. Porque, né, entende-se que você está em casa. Então, você não precisa, né? Você não está atendendo a quantidade de pessoas, sendo que mesmo antes, quando você estava cumprindo a carga horária no lugar, você ainda chega em casa e tem toda uma demanda dessas pessoas para poder cumprir, você tem exercícios para poder corrigir, você tem planejamento de aula para poder fazer, você tem uma demanda contínua de estudos, porque você não para, a partir do momento que nenhum professor para de estudar, é o tempo todo nesse processo de aprender, e todas essas horas aí não entram lá no seu olerite, né? Então, a gente realmente vê escancarado na quarentena o olhar machista sobre a mulher, sobre o trabalho doméstico e sobre como se dão as relações mesmo, assim. Por que não é pensado também, eu muitas vezes vejo, para mim, eu fico extremamente feliz quando eu vejo mulheres se dispondo, mesmo que seja um ambiente, assim, corrosivo, né, esse ambiente político, mas eu fico muito feliz porque nós precisamos que as nossas histórias sejam contadas por nós. Nós precisamos que os nossos corpos tenham essa liberdade, mas para que tenham essa liberdade, nós precisamos de quem tem a necessidade dessa liberdade. E os homens não vão pensar nisso, né? Porque isso tem a ver com rever privilégios. São poucos que se dispõem a esse lugar de diálogo, de abertura, de olhar para a companheira, de olhar para a mãe, de olhar para a filha, porque eles precisam de uma representação perto, para poder sentir a empatia e se colocar na luta junto, né? Não adianta ser distante, não adianta eu falar e a pessoa não me conhecer, nunca ter me visto, porque dificilmente eu vou tocar nela. Agora, se ela está aqui, se ela convive comigo de alguma forma, ela vê as dificuldades que eu passo, aí é mais fácil ela se engatar na luta junto comigo. Então, nós precisamos urgentemente de mulheres, assim, e pensar que o que eu passo não é uma situação isolada, né? Tem muitas outras que estão vivenciando essa mesma realidade, a gente precisa estar juntas, a nossa voz precisa se unir e ecoar juntas, para que a gente alcance essa potência de transformação social, porque não dá mais para ficar do jeito que está, e a quarentena veio aí nos mostrar que foi só uma justificativa, né? É só um embasamento legal para que as mães solo continuem dentro das suas casas, cuidando sozinhas dos seus filhos, as mulheres continuem dentro da sua casa, com sua jornada tripla, quádrupla, cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando do trabalho, cuidando dos estudos, e tá tudo legal, porque você precisa estar isolado. Sim. Eu acho que vocês falaram grande parte de todas as nossas dores. Como a Fabi falou, se a gente entra no recorte racista, né? Porque a mulher negra, além de tudo, a gente ainda tem esse sobrepeso, né? Dessa coisa entranhada do machismo, juntamente com o racismo, né? Sim. Que a gente já é outro nível de... Então, para mim, é uma coisa que me deixa muito pesada, assim, ficar pensando. E as coisas que essa pandemia está expurgando, assim, está mostrando, para quem quer ver, claro, porque tem muita gente que não quer ver, porque para ele tá legal do jeito que está, né?
e a gente, enquanto mulher, arrastando essas coisas, e de repente está olho nu, faz a gente pensar que pode ser um começo, né? Quem sabe, de alguma mudança. A Rosana, por exemplo, indo lá participar desse meio, que, como ela falou, é um meio cáustico, né? Já é para um homem, a gente já vê que é cáustico. Para uma mulher, é triplamente, né? Porque a gente passa por uma série de coisas. A Fabi, dentro dessa parte da cultura, é uma coisa de levar a leveza. É isso, pessoal. Quero aqui externar que eu estou muito contente de ter feito parte dessa live com vocês. Vocês realmente me representaram. Gostei muito do que eu ouvi, gostei muito de estar aqui conversando com vocês. A gente tem mais uns 10 minutos, e aí vocês podem, daqui para frente, colocar o que vocês quiserem para a gente ir terminando. Mas também eu queria falar que as mulheres da Leste, a gente começou agora uma coisa de estar visitando esses espaços que acolhem mulheres, né? Então, a gente gostaria que, se vocês soubessem locais que a gente pode ir, até mesmo assim, a gente começou agora, é uma coisinha de formiga, mas a gente queria estar chegando perto e vendo com os nossos olhos o que é que a gente poderia ajudar, porque eu acho que todo mundo tem que estar nesse enfrentamento, nessa luta, né? Nossa, mas a gente está exatamente. caminhando já para 9 minutos, a gente tem agora o espaço de vocês, garotas. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, ao Toninho de ter disponibilizado o espaço, né, de ter cedido o mandato para que a gente pudesse falar as nossas angústias, que mesmo sendo homem, né, hétero, branco, ele teve a consciência, né, do seu privilégio de ser um vereador, de ter um mandato aí que está construído na base de mulheres, né, na base da diversidade, e que cedeu o espaço para que a gente pudesse falar as nossas angústias. E eu agradeço ao Toninho para fazer essa ponte com o meu município, porque São Paulo, em relação a Itacoaxetuba, tem uma distância gigantesca em políticas públicas. A gente não tem nada, né? Vocês já caminharam bastante, tiveram gestões e vereadores e executivos que fizeram bastante pela população, estão acostumados com territórios e equipamentos públicos que pensam um pouco mais na população, diferente do meu município que não tem nada. A gente vai começar do zero, a gente só tem a escola e muito mal a UBS, a gente não tem mais nada. A gente não tem esse espaço de amparo à mulher, um amparo psicológico, um amparo, mesmo que seja de abrigo, né? Que as mulheres precisam de abrigo nesse momento. É a moradia, é a dignidade que está em questão. A liberdade de uma mulher, ela está relacionada à liberdade financeira, e o abrigo, e a casa, a residência para morar, é o ponto de partida. Então, para São Paulo, eu deixo a dica de que os vereadores, de que os moradores das periferias pensem, enxerguem um pouquinho mais nessas ocupações que estão crescendo, né, nessas regiões que estão com as pessoas mais vulneráveis. Elas não estão invisíveis, elas estão visíveis sim, nós estamos enxergando no nosso caminho. Quando a gente vai trabalhar, a gente percebe que tem uma ocupação nova. É ali que eles estão precisando da gente. As mulheres que foram abandonadas, que foram expulsas de casa, é ali que elas estão. Então, eu peço para que todos tenham essa generosidade de olhar para essas mulheres que estão abandonadas, para que a política pública chegue àquele que está no extremo da miséria, aquele que está no extremo do abandono. Esses são os mais vulneráveis, eles pedem ajuda. Então, toda essa política de organização feminista, né, anticapitalista, precisa chegar a quem está mais vulnerável agora. Eles estão precisando da gente, eles estão precisando de voz, eles não têm voz. A gente, como disse a Fabi, a gente frequentou a universidade, a gente tem consciência dos direitos, a gente tem consciência dos privilégios e a gente tem consciência da miséria, a gente está com os extremos. E aí cabe a nós chegarmos até essa pessoa e levar esperança, né? Chegar até essas pessoas que estão nos rincões da miséria
e levar essa esperança e dar visibilidade, mostrar, ó o que acontece na cidade mais rica do país. A cidade mais rica do país está abandonando um grande número de pessoas, está tratando como se descartáveis fossem. Então, assim, chegou o momento da gente usar a nossa voz para dar visibilidade a essas pessoas. E muito obrigada ao Toninho por ter proporcionado esse momento. Obrigada, viu? Quero muito agradecer também, Irene, Rosana, gente maravilhosa vocês. Amei conhecê-las mais, escutar vocês aqui. Saber que estão trabalhando aqui na Leste, fortalecendo esse lugar aqui que precisa tanto do nosso olhar. Tem sido aí um dos lugares mais críticos, né, em relação às vítimas de Covid. Então, sou muito grata por esse lugar de fala. Ao Toninho também queria agradecer também por esse espaço de estar aqui falando, expressando um pouquinho do que a gente vivencia aqui. Eu queria também trazer aqui para as pessoas que comentaram, obrigada pela participação, que estiveram aqui vendo a gente, e lembrar que, assim, tem toda a questão do Estado, que nós, né, temos aí as nossas críticas, e que são construtivas, temos também as questões coletivas, mas lembrar que o coletivo, ele é formado de indivíduos. Então, eu não preciso de uma ação, ou eu posso ser uma promotora de uma ação coletiva que vai alcançar realmente essas pessoas que dificilmente os meios digitais ou o Estado chega, né? Que é essas pessoas aí que são as mais importantes nesse momento. Então, que de alguma forma a gente possa se motivar, assim, a sair um pouco do nosso lugar de conforto, rever de que forma é possível cooperar, se nesse momento não é possível se deslocar ou conhecer lugares aí que estejam nesse trabalho, de que forma? Pensar de que forma é possível colaborar mesmo, porque isso é muito, muito, muito importante. Nesse período de quarentena, por exemplo, nos 40 primeiros dias, foram quase 2 meses que eu fiquei sem nenhum trabalho, eu perdi todos os meus trabalhos, eu trabalho de forma autônoma já há bastante tempo, então, quando eu estive nessa situação, foi o Centro de Defesa e Convivência das Mulheres, antes, enquanto prestadora de serviço, eu passei a ser uma das atendidas, né, com oferecimento de cesta básica e com oferecimento das coordenadoras que foram incríveis, assim, super sensíveis, no sentido da abertura para a escuta das nossas angústias ali, do que a gente estava passando, e pensar também que, por exemplo, um dos lugares, uma das ações que eu fui ajudada foi uma ação chamada Segura a Curva das Mães, de 2 mães que pensaram inicialmente, assim que houve o decreto aí do Covid, elas já pensaram que várias mães iriam estar em situações de dificuldade. E realmente elas acertaram, assim, porque em poucos dias, né, nos 2 primeiros meses de ação, elas alcançaram mais de 1.700 mães, em mais de 24 estados do Brasil, né? Então, elas ainda estão nesse trabalho, né, um trabalho incrível de atendimento. Uma coisa que foi muito, muito bacana é que todo mundo pensa na cesta básica, mas nem sempre a questão de alimento ali, ele é o mesmo para todas as famílias, as configurações são diferentes, as necessidades são diferentes, então elas pensaram em um valor simbólico que pudesse ajudar, né, e também pensaram no atendimento psicológico, porque é isso que eu falei, não adianta a gente só se mexer quando a gente vê o número de mortes, mas tem pessoas que estão debilitadas, psicologicamente, emocionalmente. Então, assim, estão vivas, mas por dentro é praticamente uma morte mesmo, né? Por aí, pelo machismo que estão passando, pelas opressões que estão passando, pelo racismo que estão passando, que está tudo muito amplo nesse momento. E vivenciar isso sozinho é muito complicado. Então, criar redes de apoio, estar em redes de apoio, conseguir fazer com que pessoas que você conheça acessem essa rede de apoio, é muito importante. De casa, de dentro de casa, a gente consegue fazer uma mudança social, pensando nas nossas ações e cooperando para ações que já existem também. Então, muito obrigada mesmo. Sintam-se abraçadas, por favor. Obrigada. Vocês são mulheres fortes que a gente quer muito ter junto. Obrigada, não se percam Irene. de nós. Obrigada, Irene. Tá bom?
Obrigada, Fabi. E é isso, gente. Eu acho que já deu os nossos 60 minutos. A gente está terminando aqui. Eu adorei a conversa, ficava mais 1 hora conversando. Mas é Eu também 60 adorei. minutos. Beijo. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Beijo. Gratidão pela participação de todo mundo que deixou comentário. Obrigada, sim, todo gente. mundo sinta-se abraçado também, gente. Um grande beijo, obrigada. Obrigada pelo espaço também. Tchau. Tchau. Fecha isso, Ju.